Bom dia, bom dia. Deixa eu travar o comentário aqui e já convidar o nosso querido Romualdo, que vai participar do nosso evento aqui hoje. Deixa eu avisá-lo aqui. Bom dia, hoje falaremos sobre responsabilidade civil por dano enorme, que é tema de especialidade do professor Romualdo. Estou entrando em contato com ele aqui para podermos iniciar o nosso bate-papo. Enviando aqui o convite. Bom dia, professor Romualdo. Só confirme, por gentileza, se o som está legal, se vocês estão me ouvindo bem, se está tudo ok aí com relação ao som. O professor Romualdo já está entrando para começarmos o nosso bate-papo, que hoje, não tenho dúvida, será um bate-papo muito rico, um assunto muito interessante e importante para o nosso contexto. Henrique falando aqui que está tudo certo. Paulinei, muito obrigado a todos por estarem presentes. Paulinei, eu não esqueci de você, ok? Guardando o professor Romualdo entrar aí para começarmos o bate-papo. Só alertando a todos, como de costume, esse é mais um IBERC Lives, o IBERC Lives de número 58. Então, o Instituto Brasileiro de Estudos sobre Responsabilidade Civil tradicionalmente oferece aqui esses eventos que divulgam um pouco sobre responsabilidade civil, dos mais diversos temas que perpassam pela responsabilidade civil. E não só aqui no Instagram, mas nós temos também um canal no YouTube que também tem uma divulgação de conteúdo aí. Deixa eu só conversar com o professor Romualdo aqui, que ele está tendo uma dificuldadezinha de entrar. E só lembrando também que todos esses IBERC Lives, eles posteriormente são inseridos no canal do IBERC no YouTube, né? Eles ficam gravados, não só aqui no Instagram, você pode assistir aqui também, mas eles são enviados para o YouTube depois, para quem às vezes tem que sair aí no meio do evento, ou mesmo tem interesse em olhar os vários outros IBERC Lives que foram feitos anteriormente aí com temas interessantes. Professor Romualdo, veja se você consegue, próximo do espaço aí onde você comenta a live, se você tem. Apareceu aqui que o Romualdo não está conseguindo participar. Que estranho. Deixa eu enviar o convite novamente. Isto. Olá, cara amigo. Eu entrei pelo celular aqui porque não estava dando para entrar no. Próximo do espaço aí onde você comenta a live, se você tem. Apareceu aqui que o Romualdo não está conseguindo participar. Estranho. Deixa eu enviar o convite novamente. O professor Romualdo está tendo alguns ajustes técnicos aqui para a gente poder iniciar. Professor Romualdo, eu vou pedir a gentileza que abra pelo celular mesmo e que tenha use fones de ouvido, porque senão vai fazer um eco do som da minha fala com a do senhor. Ok? Apareceu aqui a solicitação. Vamos abrir um bate-papo e tenha use fones de ouvido, porque senão vai
fazer um eco do som da minha fala com a do senhor. Apareceu aqui a solicitação. Bom dia, Romualdo, tudo bem? Bom dia. Agora eu vou Abrir. sair do computador para não dar eco aqui, senão dá. Perfeito. Aqui para mim Perfeito? está tudo ok. Está me ouvindo bem? Estou ouvindo perfeitamente. Perfeito, Romualdo. Muito obrigado pela sua presença aqui. Já vou aproveitar para dizer que é uma grande honra estar aqui conversando contigo, apresentando o professor Romualdo para todos, né? Como eu iniciei o nosso bate-papo aqui. Peço até desculpa por todo o ocorrido. Acontece, né, professor Romualdo? Quem sabe faz ao vivo, né? Tem essas coisas, mas com certeza o conteúdo da live aqui, pela história que o professor Romualdo tem dentro da pesquisa da responsabilidade civil, vai suprir qualquer tipo de pequeno atraso que a gente teve. As coisas acontecem. O professor Romualdo ele é especialista em Direito Contratual e Direito de Danos pela Universidade de Salamanca, é mestre e doutor em Direito Civil pela Universidade de São Paulo, a USP, pós-doutor em Direitos Humanos, Sociais e Difusos pela Universidade também de Salamanca, professor convidado de uma porção de cursos de pós-graduação, membro aqui do IBERC, né, do Instituto Brasileiro de Estudos de Responsabilidade Civil, e também do Instituto Brasileiro de Direito Civil, o IBD Civil. O professor Romualdo é também ex-procurador do Estado de São Paulo, hoje advogado e um dos grandes membros aí do IBERC, participante ativo das discussões, dos debates. Então, de antemão, nós vamos falar aqui hoje sobre responsabilidade civil por dano enorme. Dizer, professor Romualdo, em nome do IBERC, que é uma enorme gratidão a sua presença aqui para falar de um tema tão importante, um tema que você tem um conhecimento tão profundo. Em especial a mim, gosto muito de estar próximo de você, porque sempre há um conhecimento ali, mesmo que cultural, fora do direito, mas também jurídico, né? E foi uma enorme honra te conhecer pessoalmente, depois de tantos bate-papos online que a gente teve durante esse período da pandemia. Então, estar aqui no IBERC Lives falando de um tema que é o seu tema, para mim é uma grande felicidade, porque eu não tenho dúvidas que eu vou aprender demais, como de costume aprendo quando estou contigo. Então, em nome do IBERC, te agradecer de coração por dedicar aí o seu tempo precioso a falar conosco e dizer que nós estamos felizes pela sua participação aqui. Eu tenho certeza que será uma manhã muito produtiva nesse sentido. Mais uma vez aqui, para quem nos escuta, nos acompanha, se você não segue o IBERC ainda, siga aqui o nosso canal do Instagram, né, o nosso perfil do Instagram, onde nós temos constantemente conteúdo sobre responsabilidade civil. Nós temos também no YouTube canal, como eu disse, os IBERCs Lives, todos eles vão ser direcionados para lá depois. E lá você consegue achar também todos os bate-papos que foram feitos aqui no Instagram. Muito conteúdo dos temas mais ricos possíveis. O IBERC tem também uma coluna no Migalhas. Inclusive, ontem foi postado um artigo muito interessante do professor Bruno Zampier, falando sobre fake news, um tema que é o tema do momento, né? Para quem trabalha com responsabilidade civil, muito provavelmente tem visto essa discussão. Como outros temas também, o professor Alexandre Guerra, na semana passada, nos presenteou com um artigo sobre responsabilidade civil contratual também, um tema interessante. Então, dê uma olhada no Migalhas, onde o IBERC tem uma coluna também. Siga todos os nossos canais, pois o conteúdo aqui é um conteúdo de qualidade, fonte pura de conhecimento jurídico sobre responsabilidade civil e totalmente gratuito. Lembrando ainda, se você entrar na revista do IBERC, no site do IBERC, nós estamos com chamada de trabalhos ali, produção de artigos científicos, é fluxo contínuo, mas não custa nada destacar aqui a importância de publicação, a importância da pesquisa, da divulgação dessas pesquisas, e a revista do IBERC está de portas abertas para receber trabalhos de vocês. Então, professor Romualdo, essas considerações iniciais e importantes aqui, que são sempre feitas no IBERC Lives, você é um grande presente, né? Uma figura sempre presente aqui nos nossos bate-papos, eu sempre vejo seus comentários pertinentes. E já começo aqui com a pergunta padrão para o nosso bate-papo ser um bate-papo rico, mas ao mesmo tempo bem descontraído. De onde que surgiu o seu interesse por esse tema, responsabilidade civil por dano enorme?
questões pessoais, né? O que que fez um estalar assim, Romualdo, né? Estude sobre isso, porque nós sabemos que quando você pega um mestrado, um doutorado, aquele tema ele fica quase como uma sombra na sua vida, né, professor? E aí, se você Sim. não gostar desse tema, aquilo vira uma tragédia. O que que te chamou e despertou interesse por esse assunto, responsabilidade civil por dano enorme? Bom, antes de qualquer coisa, eu quero agradecer ao IBEC, na pessoa do professor Nelson Rosenwald e do vice-presidente Carlos Edson, e também mencionar aqui rapidamente alguns nomes que são responsáveis por essa divulgação de conteúdo, né? Inclusive pela nossa live aqui, que são José Faleiros, a Rafaela Nogaroli, o Vitor Almeida, a Flaviana Rampazzo, que é diretora da revista, né? E o nosso querido amigo Arthur Bazan, que eu tive a honra e o privilégio de conhecer, uma pessoa levíssima, um papo descontraído, muito bacana. Então, muito obrigado pela oportunidade de poder dizer alguma coisa aqui sobre dano enorme. Eu agradeço também aos amigos que estão presentes, né, que muitos amigos são da Procuradoria do Estado também, onde eu trabalhei durante 30 anos e carrego as amizades para sempre. Então, muito obrigado a todos. Bom, Arthur, o meu ponto de partida para qualquer tipo de estudo, né, em direito, são as transformações que vêm ocorrendo, ou que sempre ocorrem, mas que têm ocorrido com maior frequência na modernidade, né? E especificamente as transformações do dano, né? O que era o dano no começo da modernidade, né? Aquele dano individual, onde uma sociedade eminentemente agrária e tal, em que o dano era as relações humanas eram interindividuais, né? E com o avanço da modernidade, da aceleração da vida e tudo, né? A gente percebe uma intensificação, uma potencialização das atividades, né? E, por conseguinte, uma modificação estrondosa na figura do dano, né? Nós estudamos aqui responsabilidade civil e não damos conta de estudar responsabilidade civil, porque as transformações são intensas e permanentes, né? Eu até costumo dizer que eu já pacifiquei o meu espírito quando estudo responsabilidade civil, porque a gente nunca vai estar atualizado, não é isso, amigo Bazan? A gente está sempre um passo atrás de coisas que estão surgindo e a gente correndo para resolver e para dar respostas. Então, esse é o ponto de partida, né? Que assim, eu me dei conta de que surgiram formas de danos diferentes, né? Dentro da modernidade, e uma das formas que a gente destaca, né, para estudar é essa figura do dano enorme que, dentro de uma classificação entre danos ordinários e danos extraordinários, né, essa modalidade é uma modalidade que se encaixa na classificação de dano extraordinário, aquilo que a gente não pensaria que poderia acontecer e acontece, né? Então, esse é o ponto de partida. E aconteceu o seguinte, como advogado, a gente sabe que o que nos move é a indignação. Quando a gente se depara com uma situação de injustiça, a gente se mexe, falando, não, preciso dar uma resposta, ou propor uma ação, ou contestar, ou o que seja. E na pesquisa acadêmica é a mesma coisa, né? Esse pensamento pode ser transposto. O que nos move para fazer pesquisa sobre determinado tema é que a gente se depara com algum tema que uma situação que é injusta, ou então está mal resolvida, né? E eu tive contato com a figura do dano catastrófico, né? Através da professora Gisele Deronato, que construiu a tese da responsabilidade pressuposta, tendo como base aquele evento lá de 1987, né? O vazamento do Césio 137. E foi uma coisa assim que todo mundo disse, isso não poderia ter acontecido, como é que aconteceu isso? Né? Por aqui, Então, inclusive, né? Na minha região aqui, Goiânia está pertinho. exatamente. Então, você sabe perfeitamente do que eu estou falando. Embora nessa época talvez você fosse criança, não é, Bazão? Você é bem jovem, mas é um fato que motivou a professora Gisela a escrever aquela tese, né? E quando eu comecei a escrever a minha dissertação, a minha tese, havia acontecido aquele incêndio na Boate Kiss, que foi uma coisa inominável, né? Morreram lá 242 pessoas naquela época, não sei se já há mais vítimas, mas houve mais de 1.000 pessoas que foram afetadas diretamente, que ingeriram fumaça tóxica. Então, esse dano se alastra e se estende no tempo. Muitos
sintomas vão aparecer posteriormente. Então, uma coisa estrondosa. Eu comecei a estudar a partir dali. E durante os meus estudos, ocorreram aqueles 2 derramamentos de rejeito de minério em Minas Gerais. Né? Então, são 2 fenômenos. Eu costumo dizer que eu tive sorte e tive azar, né? Porque, na verdade, assim, foi uma sorte ter acontecido esses 2 eventos, porque eles serviram para ilustrar a minha tese. Né? Mas, de qualquer modo, são eventos catastróficos que a gente jamais desejaria que ocorresse, né? Então, mas é isso. Quer dizer, eu me deparei com esse tipo de situação que é destacada, né? São fenômenos danosos para os quais a responsabilidade civil, àquela altura, não tinha nem pensado em respostas, né? Então, foi daí que eu tive esse start, né? Como você me perguntou, para iniciar as pesquisas sobre dano enorme. Professor Mauro, eu fico muito feliz com a sua fala, porque assim, eu insisto muito com os alunos, quando eu estou orientando, que peguem um tema que te gere indignação, né? Eu falo, tem que ser algo que te coloque ódio no coração, porque aí realmente a pesquisa fica legal. Quando você olha, poxa, eu Sim, não concordo com isso, está errado, é uma injustiça. E eu gosto muito dessa pergunta, né? E achei interessante toda a sua abordagem, por estar estudando um assunto, escrevendo, pesquisando sobre um assunto e os eventos acontecendo, como você já disse, né? pensou? Até para te gerar vamos dizer assim, um problema maior que é talvez trazer alguma solução para esses problemas que estão acontecendo, né? Sim, E sim. aí, já pensando Realmente numa forma. foi uma Pode falar. sorte, né? Para a tese foi uma sorte, né? Aconteceram 2 eventos que vieram ilustrar aquilo que eu estava escrevendo. Você bem sabe que tudo que a gente escreve tem que ter um sentido pragmático, né? Não adianta ficar escrevendo coisas teóricas que não têm aplicação nenhuma, né? Então, para mim, sob esse ponto de vista, foi uma sorte. Porém, uma coisa lamentável que eu gostaria que nunca tivesse acontecido, esses episódios em Minas Gerais. Perfeito, professor. E aí, para a gente introduzir, já pensando aqui num bate-papo mais teórico mesmo, técnico, pensando aqui num conceito adequado para o dano enorme, né? Quais seriam as características principais para você isolar esse tipo de dano, se é que é possível fazer isso? O que seriam as principais características para você trabalhar com a conceituação? Então, a primeira característica é mais ou menos evidente, né? É que ele tem consequências catastróficas, né? É um dano de consequências graves e irreversíveis, né? Então, esse é E aqui nós já nos colocamos diante de um problema inicial para a responsabilidade civil, porque se os danos têm consequências graves e irreversíveis, a gente já não pode mexer com reparação, não é verdade? Então, esse na verdade, é o grande problema que nós temos, ainda temos, né, na responsabilidade civil, porque no nosso sistema jurídico, nós tratamos de responsabilidade civil basicamente em termos de reparação pós-factum. Aconteceu dano, vamos lá, procura quem causou, imputa responsabilidade e pede para fazer a reparação. Então, esse tipo de fenômeno, né, a gente não pode tratar pelo prisma da reparação pós-factum. Nós temos que trabalhar dentro de um desenvolvimento da racionalidade jurídica num critério de prevenção e precaução. Esse é o norte, né? A segunda característica que eu destaco é a socialidade desse dano, né? Porque nós trabalhamos muito com danos ambientais, né, que tem um envereda para a questão da força maior, né, que são danos que são inevitáveis, que a gente não pode, de certo modo, lutar contra, né? Só que esse tipo de dano que eu estou tratando aqui, a gente pode pegar os exemplos de Mariana, Brumadinho e Boate Kiss, né? Eles são danos que são danos sociais, eles não são necessariamente ambientais. No caso de Mariana e Brumadinho, até tem as consequências se abatem sobre o meio ambiente também, né? Mas, basicamente, eles são impregnados de socialidade, tanto nas suas causas como nas suas consequências, né? E um outro traço característico é que eles são danos necessariamente coletivos, né? Embora ele possa ser causado por uma pessoa, eventualmente, alguém causou uma tragédia individualmente, ou um grupo de pessoas, mas, de um modo geral, ele é causado por circunstâncias, né? Por atividades que são desempenhadas em larga escala e tudo mais.
E as consequências também são coletivas e difusas, né? Elas se abatem sobre a sociedade de um modo bastante amplo e genérico, né? Então, eu destaquei aqui as 4 características principais, né? Então, um fenômeno de proporções catastróficas, que causam considerável clamor social. Ele é também de natureza essencialmente coletiva. Ele pode ter causalidade múltipla, né? Frequentemente tem causalidade múltipla, ou até mesmo indeterminada, né? E ele está relacionado ao nosso modo de vida, né? Esta última característica de ele estar relacionado ao nosso modo de vida, ela é bastante preocupante. Nós vamos voltar aqui a esse tema logo em seguida para falar sobre a relevância dessa característica, né? Porque basta pensar assim de início, né, que o nosso modo de vida determina o nosso destino. O modo como o indivíduo age na sociedade, no mundo, como ele interage com o ambiente, determina o extermínio ou a sobrevivência dele e da espécie, né? Então, o nosso modo de vida anda meio preocupante, né? Porque nós estamos causando bastante danos e isso coloca em risco a nossa vida, né? Perfeito, professor. Um ponto que você destacou aqui, que eu acho que talvez seja um dos grandes problemas de quem estuda a responsabilidade civil, é a questão da causalidade, né? Essa causalidade poder ser múltipla e até mesmo indeterminada. E Sim. aí, já pensando também no que você falou por último, a gente pode relacionar, e com certeza você já falou isso, mas eu queria entender um pouco melhor, essa figura do dano enorme com o contexto social, como você tem dito aí, o modo de vida. A gente poderia até destacar aqui, talvez, a ideia de sociedade de risco, alguma coisa nesse sentido, né? Em que medida Ah, sim. existe essa relação, sociedade de risco? Agora, pensando aqui, enquanto você estava falando, eu estava pensando que é uma área mais de estudo minha, que é a área do digital, né? Nós temos Uhum. aí a possibilidade de problemas os mais diversos possíveis com essas características que você está mencionando aqui quando a gente qualifica o dano enorme. Consequência catastrófica, socialidade, necessariamente coletivo. Quando a gente vai para o virtual, eu acredito que isso acaba sendo quase que uma essência do virtual ter essas características, né? Como que a gente pode contextualizar todo esse problema do dano enorme e a sociedade que nós temos hoje, com as características que são destacadas aí pelos pesquisadores? Então, como nós colocamos lá no começo da nossa conversa, o dano enorme ele está relacionado com essa evolução da sociedade, né? Com essa potencialização das atividades, com a intensificação das atividades, né? Então, ele é uma das marcas, né, da nossa forma de viver, né? E ele tem como traço característico a noção, essa nossa forma de viver tem como traço característico a noção de risco. Aí nós temos um clássico autor que todos referimos, né, que é o Ulrich Beck, que descreve essa questão do risco. Há também o Hans Jonas, que fala disso e tudo, né? Então, veja bem, o risco, ele sempre existiu na vida das pessoas, né? Sempre acontece, o risco é inerente à vida, né? O perigo e o risco são inerentes à vida em todos os tempos, né? Sempre houve risco. O problema é que nos tempos atuais, né, esse risco se potencializou especificamente em razão da intensificação das atividades. Pensamos, por exemplo, na produção de alimentos. Como é que era feita a produção de alimentos na pré-modernidade? Né? Era uma lavoura, era uma coisa individual, no máximo familiar, né? Havia, eventualmente, algum intercâmbio, mas a coisa era muito localizada. Né? Hoje, quando nós temos perto de 8 bilhões de pessoas no planeta, a produção de alimentos ela é feita em alta escala. Né? Então, são atividades mecanizadas, às vezes até automatizadas, e com forte intervenção no ambiente social e natural. Né? Então, todas as atividades que nós temos hoje, pense em telefonia, pense em mineração, né? São atividades em alta escala e com produção de risco também na mesma proporção, na é verdade? Então, os riscos que nós temos hoje são absolutamente diferentes daquele que a gente tinha antigamente. E isso é algo que eu, né, pessoalmente, não gosto de ficar pensando muito, porque eu sou um cara que gosta muito da vida, eu não gosto da morte, né? Mas a gente tem que pensar, porque o nosso modo de vida determina o nosso destino.
né, como eu disse há um minuto atrás. Então, essa preocupação não é só minha, há organismos internacionais, inclusive, se ocupando disso, a agência da ONU que se ocupa dessa questão, né, na área do direito dos desastres, né, por quê? Porque é uma questão humanitária, né? O dano enorme hoje, os danos catastróficos como um todo, eles são uma questão humanitária. Eles colocam em risco a própria existência da espécie humana e também das demais espécies, né? A gente dentro de uma antropologia jurídica pensa só no ser humano, mas na verdade nós vivemos num ambiente e nós dependemos de tudo que nos cerca. Dependemos também das demais espécies. Nós nos alimentamos de outros animais até, né? Vivemos nesse ambiente. Então, quando nós destruímos o meio ambiente, quando nós destruímos o nosso entorno, nós colocamos em risco a nossa própria sobrevivência. E os danos catastróficos, eles vêm a reboque, né? E como consequência dessa estrutura socioeconômica que nós chamamos de modernidade, né? Então, eu não gosto de ficar pensando muito sobre isso, senão eu paro de escrever e começo a chorar, né? Mas Eu é isso, é tive, nesse sentido que se relaciona dano enorme com sociedade do risco. perfeito, professor. Eu tive o prazer e a honra de ter assim dois professores muito bons que também estudam temas relacionados, né? Um professor Delton, que fala muito do Ah, direito dos sim. desastres, é um grande professor, assim, além de ser um ser humano diferenciado, gosto muito dele. E o professor Wilson Engelmann, que trabalha com nanotecnologia. E eu lembro muito de uma aula que ele brincou, que ele falava assim, poxa, eu vou nos eventos de nanotecnologia, tem engenheiros, químicos, tem profissionais de todas as áreas, e eu, jurista lá. E eles sempre perguntavam, né? Ah, o que você está fazendo aqui? Esse cara é doido e tal. Ele falou assim, não, quando vocês começarem a descobrir os riscos que esses produtos, ele falava lá dos cosméticos, né? O batom que não sai, se não for com produto específico e tal. Quando vocês começarem a descobrir o que, que esses produtos com nanotecnologia estão causando de dano, vocês vão procurar. E eu brinco muito nas salas de consumidor, né? Que existem algumas pesquisas, professor, não sei se você já ouviu falar disso, que fazem avaliação do quanto essas conexões, Wi-Fi, Bluetooth, infravermelho, até mesmo sinais de telefonia, o quanto esses sinais que são imateriais, eles promovem alterações no nosso corpo de uma forma geral, né? Tem pesquisas que falam que, por exemplo, o celular ficar muito no bolso de homens, pela questão do Wi-Fi, tem incidência na sua fertilidade. Aqui são todas pesquisas, né? De uma forma geral, ainda não existe nada, e acho que é um dos Sim. grandes problemas da modernidade, né? A gente não consegue criar um conceito rígido, e não, aqui nós temos certeza, por isso que eu brinquei da questão da causalidade múltipla, causalidade talvez até indeterminada, que nos gera um problema sério, nós juristas, que nós gostamos de ter certeza, né? Eu acho que Sim, um dos fundamentos do jurista é ter segurança, né? Então, eu sim, achei muito interessante quando você traz essa questão de potencialidade das atividades, né? Que como você disse, sim. eu gosto muito da vida. Então, quando eu fico vendo essas coisas, eu falo, gente do céu, o que vai sobrar para nós, né? Quanto mais nós promovemos essas intervenções no mundo, na natureza de uma forma geral, maiores os riscos desse tipo de dano que a gente está discutindo Sim. aqui, que é o dano enorme. E aí, professor, até destacando aqui, para quem nos ouve, vai ter sorteio de livro hoje. Eu queria participar, né? Eu sou suspeito, estou impedido aqui, mas o professor Romualdo gentilmente aqui cedeu um livro para que possamos sortear. E nesse seu livro, professor, você cita casos emblemáticos ali de Daneló, como você já mencionou aqui, né, de uma forma ampla, é o livro aí, grande livro. Inclusive, recomendo, né, fortemente para quem tem interesse pelo tema. E o professor Romualdo, ele é referência, sem dúvida. Com relação aos casos, professor Romualdo, que são casos emblemáticos, e você já citou os casos de Minas Gerais, infelizmente, né, que a gente já está quase pedindo música no Fantástico, né? Eu sou mineiro, então é triste isso, mas quais são os casos, ô, professor, assim, mais específico, o caso que você acha mais interessante para fazer talvez a compreensão ou mesmo o aprofundamento do dano enorme, desses casos que nós tivemos e que você trabalha na sua obra? Então, eu tive
três episódios assim que são emblemáticos, né? Que eu usei, tá no livro e tudo, né? São justamente o caso da Boate Kiss. E o caso da Boate Kiss tem uma coisa interessante pela multiplicidade das causas. Até eu falei de causalidade múltipla. Esse é um caso que se aplica com perfeição. Se nós analisarmos ali a justiça está analisando, né, quem causou o dano, né, e a gente percebe a intervenção ali do músico que acendeu um artefato, tem o dono da boate que contratou a obra, tem o engenheiro que fez o projeto, tem a prefeitura que não fiscalizou, tem o bombeiro que também fechou os olhos e não viu direito ali se estava ok. Então, eu até devo ter esquecido dois ou três aqui. E é interessante nesse caso, professor Bazan, porque as condutas são autônomas. São condutas que, se pegarmos essas condutas de forma independente, nenhuma delas causou dano. Então, é um tipo de causalidade que eu até tenho um livro aqui da professora Catherine, que estuda essa questão do nexo de causalidade de uma maneira mais flexível, né? E no direito civil, e especificamente na responsabilidade civil, a gente ainda está muito atrelado, e com muita razão, né? Tem que estar mesmo a segurança jurídica, dogmática e tal, e às vezes a gente se vê engessado em uma rigidez do nexo causal. Então precisamos, talvez, evoluir um pouco nessa questão da apreciação do nexo causal para buscar a responsabilidade daqueles que realmente causaram os danos, nem que seja de maneira, como é que diz, autônoma, né? Como é o caso da Boate Kiss, que tem essas características da causalidade múltipla. E as consequências sociais que todos conhecemos, que as consequências imediatas, aquela tragédia que houve, mais de 242 vítimas imediatas e mais feridos e tal. Os De forma outros muito dois... triste, né, professor? Só te interrompendo, parece que a Boate Kiss, o que mais chamou atenção, ao menos assim, midiática, foi a questão criminal, né? O júri ali todo debatido. E talvez as outras questões ficaram ofuscadas, né? A responsabilidade civil, talvez até um caráter preventivo. Eu lembro que à época eu fazia estágio no Ministério Público e foi uma movimentação assim até assustadora de cobrar as boates, a organização com base nos projetos as propostas e exigências dos bombeiros, né? Pelo Sim, menos assim, sim. em Uberlândia, o Ministério Público teve uma atuação muito forte naquele contexto, no sentido de prevenção. Olha, Sim. aconteceu, infelizmente, vamos fazer o possível para evitar que não se tenha isso aqui, né? E, na verdade, o Sim. que se destacou muito foi a questão criminal, né? O júri debatido, horário nobre de TV. É verdade. Justamente porque a responsabilidade criminal ela é individualizada, cada um responde pelo que deu causa. A responsabilidade civil ela ainda tem esse caráter assim genérico, né, de que o dano foi tanto e vamos pagar. Quem paga? Todo mundo paga. Só que no final das contas, eu vou voltar a esse assunto no final da nossa conversa, que no final das contas isso pode até gerar algum tipo de distorção no que se refere à responsabilização dos agentes. Um paga e o outro não paga nada, né? Então são problemas que precisam ser enfrentados. Então, esse é um evento, né, respondendo aqui, voltando para a sua pergunta, esse é um evento principal que motivou o início dos estudos, e depois teve os da Boate Kiss, desculpe, o da Mariane Brumadinho, que são eventos que são relacionados mais diretamente com atividades industriais, né, com atividades, e essas atividades são necessárias para o nosso modo de vida. Então, ninguém vai pensar em fechar a mineração em Minas Gerais, porque quebra tudo, quebra o Estado, quebra a sociedade. Então, são esses dois episódios. Só que aqui no Brasil, a gente se acostumou um pouco com tantas tragédias, né? Então, eu até fiz uma pequena relação aqui das últimas tragédias que aconteceram. Tem recentemente e tal, tem o desabamento de um prédio no centro da cidade de São Paulo, né, um prédio que era ocupado por populares no centro de São Paulo. Aquele desabamento recente de uma parede de pedra em Capitólio, né, que ali congrega causas humanas e causas ambientais, né, ao mesmo tempo, são uma causalidade múltipla também. Há um incêndio no Ninho do Urubu, no Flamengo. Eu sei que eu não posso falar muito de Flamengo aqui, porque o professor Nelson Rosenwald é flamenguista, ele não vai gostar, né? Mas aconteceu também esse episódio no Ninho do Urubu, que é um dano, assim, não chega a ser igual ao Boate Kiss, mas é um dano também impactante, que
causa clamor social. E um dano que é frequente, constante, com o qual a gente já se acostumou, são as enchentes, né? Que decorrem das chuvas de verão aqui no Brasil, especialmente no Sudeste. Esse ano aqui nós fomos pródigos, né, na questão das catástrofes, né? E com relação a esse problema das catástrofes, das enchentes, há uma combinação entre fator humano e ambiental, né? E eu prestei atenção numa situação que é assim, como o dano decorre de enchentes, que é fator ambiental, muita gente pensa, isso aqui é um dano ambiental, né? Fica lá para a força maior, ninguém paga ninguém, e fica por isso mesmo. E esse tipo de pensamento, esse tipo de raciocínio, na verdade, camufla a desídia, né, e até mesmo a omissão, tanto do poder público quanto dos particulares. Gente que vende lote, né, nas encostas dos morros, gente que ocupa nas encostas dos morros, gente que constrói de maneira precária, sem alvará, sem nada, né? Então, há uma complexidade das causas, né? Então, essas também são catástrofes, e eu tenho a impressão que, no momento aqui no Brasil, esse é um problema que tem que ser enfrentado de maneira muito séria, porque, é claro, o governo, os governos, não têm condição de evitar a chuva, evitar as enchentes, mas é possível minimizar, ou como diz o professor Daniel Dias, mitigar os efeitos dos danos, né? Então, aqui em São Paulo mesmo isso já aconteceu, né? As enchentes aqui sempre matavam pessoas, tal, agora diminuíram. Não é que não existam, mas diminuíram porque foram construídos piscinões e tal. Então, a gente percebe que é possível medidas de precaução e de prevenção para evitar essas tragédias. Então, caro amigo, respondendo a sua pergunta, para a gente não fugir do contexto, né? São essas tragédias que a gente pode exemplificar como emblemáticas do dano enorme, dos danos catastróficos. Professor, achei bem interessante o fato de você mencionar que parece que os casos vão se ampliando, né? Belo Horizonte tem sido referência também, não referência, tem sido destaque com esses desabamentos, né? Eu tenho um grande amigo que foi engenheiro da prefeitura lá e ele, hora outra, brincava comigo. Ele falava, nossa, a gente vê algumas obras assim que você... Quem conhece BH sabe o que eu tô falando. Você olha e fala, Sim. meu Deus, né? E, ao mesmo tempo, me gera a seguinte pergunta. Talvez assim, essa amplificação dos casos, onde você tem situações catastróficas, e aqui onde a gente poderia falar no dano enorme, incentiva de alguma forma a ter uma atualização da responsabilidade civil, né? E de que modo essa atualização? E atualização até é um termo que me incomoda um pouco, mas talvez uma releitura, um reajuste da responsabilidade civil, de algum Sim. modo. Totalmente, caro amigo. E essa aí é a nossa responsabilidade, né? Nós que trabalhamos com direito, porque, por exemplo, o que o engenheiro pode fazer para combater o dano enorme? Ele vai construir piscinão, vai fazer projetos, vai não sei o quê. O que o governo pode fazer? Cada um tem seu papel. Porque também as catástrofes não são tarefa de uma pessoa, né, ou de um grupo de pessoas. Como eu falei, esses danos são sociais, eles têm uma socialidade nas causas e nas consequências. Então, também o tratamento desses danos passa por uma abrangência maior, né? E nós, como estudiosos do direito, da responsabilidade, nós temos o nosso papel a cumprir, né? Então, é um desafio. A gente está percebendo que a cláusula geral de responsabilidade civil, que remete ao Código de Napoleão, não dá conta disso, né? E o nosso sistema jurídico, basicamente, ainda está nesse patamar, né? Nós estamos ali com uma responsabilidade civil baseada numa reparação a posteriori, né? E dano culposo. Ainda já falamos um pouco de teoria do risco, mas ainda baseado no risco individual, né? Esse tipo de dano aqui é risco coletivo, é um risco gerado pela coletividade, então é diferente. Então, nós temos uma tarefa muito íngreme também, né? Mas uma tarefa à nossa frente, que é de construir, né? Cada um com a sua contribuição, porque eu também não tenho a última palavra sobre dano enorme, né? Não é uma tarefa de todos. Então, é preciso construir um caminho para que a gente possa dar respostas mais adequadas. Nesse primeiro momento aqui, eu vejo que uma solução imediata era incorporar ao sistema de responsabilidade civil, sistema geral de responsabilidade civil, aos princípios da prevenção e da precaução, né? Isso nós já temos em alguma medida no sistema do direito dos desastres, né?
Tem um artigo na Constituição, caríssimo Bazan, que é praticamente esquecido. Artigo 21, inciso 18. O poder público tem o dever de atuar na prevenção permanentemente na prevenção de catástrofes. Está lá na Constituição, né? Só que ele fica lá. Eu acredito que o professor Delton trabalha muito com esse artigo, porque ele diz mais respeito à defesa civil, né? E à questão de prevenção de desastres e tal. Mas a gente precisa trazer esse tipo de raciocínio para dentro do sistema de responsabilidade civil, né? Como uma tutela inibitória. Já tem o artigo 497 do Código de Processo, já possibilita um pouco que alguém peça, olha, aquilo ali tem um perigo, vamos inibir aquela situação para evitar uma catástrofe, né? Mas isso ainda é muito tímido. Acho que a gente precisaria avançar bastante, né, na, no desenvolvimento da teoria da responsabilidade civil, incorporando, pelo menos isso, né, incorporando o princípio da precaução e da prevenção. E olhe que eu estou falando ainda dos danos catastróficos, danos físicos. A gente ainda não entrou, pelo menos eu não tive conhecimento de nenhum dano catastrófico digital, como você mencionou agora há pouco, no mundo digital. E isso vai acontecer, né? Porque as coisas vão acontecer, vão se transformando. Já houve, por exemplo, vazamento de dados de forma escandalosa, assim, né? Nossos dados hoje viraram, ninguém sabe onde andam, né? Estão por aí. Houve vazamentos de milhões Então, são coisas que vão acontecer e a gente tem que ter mecanismos de prevenção, né? É isso que eu penso a respeito da atualização ou de uma evolução da teoria geral da responsabilidade civil. E há também um outro ponto que eu vejo nascer dentro da responsabilidade civil, dentro de uma expansão da teoria geral da responsabilidade civil, eu vejo nascer um campo que se situa entre a responsabilidade civil e a responsabilidade administrativa. E aí está faltando, sinceramente, já existe, já está começando, né? Mas ainda falta expandir uma atuação maior do poder público na questão da regulação, né? Por exemplo, nessa questão de proteção de dados, a gente já percebe que existe uma atuação do poder público, mas a atuação ainda é um pouco distante, né? É preciso haver uma atuação mais proativa, no sentido de regular as atividades, regular e fiscalizar. Não adianta só baixar a norma né, e fica por isso mesmo. Por exemplo, o caso que aconteceu em Mariana e Brumadinho, os casos, né, geraram uma modificação legislativa, né, para essa questão das barragens de minério, né? Então, os critérios para manutenção e para a fiscalização das barragens são outros hoje a partir daqueles eventos que aconteceram. Então, a gente percebe timidamente que cresce dentro do sistema. Aí já não é responsabilidade civil, não é verdade? É um tipo de responsabilidade que até aqui eu não tenho nem nome para isso ainda, né? Responsabilidade regulatória. Não, porque você vai responder perante o agente regulador, né? Então, aí tem a questão da explicabilidade ou da transparência daquilo que está sendo feito. O poder público, ou nem o poder público, o regulador pode convocar aquele que desempenha a atividade para explicar como aquilo está sendo feito, quais são as medidas que estão sendo feitas, até para confirmar se realmente está sendo seguro ou não, né? Então, esse é um campo que eu vejo nascer dentro, ou no intermédio entre a responsabilidade civil, né, e a responsabilidade administrativa, né? Pode ser um caminho por aí também, mas temos que avançar nesse sentido. E compete a nós, juristas, a nós, advogados, que estudamos direito, trabalhar para que isso aconteça. Perfeito, professor. Achei bem interessante a sua posição, nos parece, e é algo que eu tenho, aí é uma opinião pessoal, assim, que eu tenho percebido dos grandes nomes de responsabilidade civil, assim, defenderem muito essa questão da prevenção, né? E aí, como você muito bem disse da questão regulatória, eu gosto muito de falar na LGPD em específico dos artigos lá das boas práticas, que vai trazer basicamente a ideia de compliance, né? Que tem dominado Isso. tudo no direito, né? E me parece que eu acho que é um caminho mais seguro quando você pensa em fazer uma releitura da responsabilidade civil. E quando nós pensamos no dano enorme, eu acho que esse ganha mais destaque ainda, é fazer o possível para que ele não aconteça. Então, o Sim. passo anterior, né, já que a reparação integral nunca será possível, já que a causalidades, na maioria das vezes, ela é indeterminada ou múltipla. Então, quase que para evitar todos esses problemas, você já pensa
de forma anterior, né? O professor Delton, ele falava muito disso, da prevenção, da precaução. Ele é um defensor Sim, fortíssimo sim. disso, até na visão econômica. Ele brincava de alguns projetos assim que de prevenção de enchentes, por exemplo, Porto Alegre, que eu sei dele contar um caso que ele trabalhou, quando eles passaram o projeto para fazer uma reconstrução de uma avenida, projeto caríssimo, e eles tinham que mostrar qual que era o custo se não fizesse aquele projeto e tivesse um enchente que era muito provável, tendo visto que aquilo ali era uma região que alagava sempre. Então, Sim, sim. parece que Então, uma das coisas que eu não mencionei aqui ainda é que quando eu comecei a estudar, a professora Teresa Ancona me colocou, eu fiz um crédito com ela, né? E ela me colocou em contato com um pensador, um filósofo, que chama Emmanuel Levinas. E ele lógico, está num patamar diferente, que é a questão de filosofia e tal. Mas isso aí me fez pensar sobre o seguinte, que a responsabilidade que nós temos, especialmente quem desenvolve uma atividade, ele não tem responsabilidade pelo dano, ele tem responsabilidade pelo risco. A responsabilidade de quem desempenha a atividade tem que ser prévia. Olha, na medida em que eu instalo uma indústria, uma mineradora, não, alguma coisa assim, eu coloco essa atividade em desenvolvimento, eu já sou responsável pelo risco que eu estou gerando. Né? Então, nós temos que tratar o risco e não o dano. Tá? Esse pensamento eu trouxe lá da filosofia do Manuel Levinas, não dá para explicar aqui agora porque o pensamento dele é muito complexo, né? Mas ele me levou a essa conclusão, de que a responsabilidade nesse nível de dano, exatamente por ser irreversível, ela tem que ser prévia, não tem como ser a posteriori. Isso parece que pode ser transposto para, na verdade, para todas as atividades, né? Tudo é claro, existem atividades que são de baixo nível de risco, ou de quase próximo a zero, né? Então, mas de qualquer modo, a pessoa tem responsabilidade pelo risco que está gerando. Se o risco é pequeno, né? A pessoa vende picolé na praia, né? É uma atividade que está sendo desenvolvida. Existe algum tipo de risco para os consumidores? Existe, mas o risco é pequeno. O risco de contaminação, alguma coisa assim. Esse tipo de dano pode ser tratado a posteriori. Se der um problema, a pessoa indeniza. Tá? Agora, quando nós tratamos de um risco de um dano que é irreversível, o risco é tamanho que, se acontecer o dano, não há como reverter, eu não posso deixar para tratar o dano por depois, né? Até porque não há tratamento. Aí o que é uma coisa paliativa, dá uma indenização que não repara nada, né? Apenas compensa de alguma forma a dor da vítima, né? Ou das vítimas. Então, esse é um ponto assim que todas as pessoas que estudam responsabilidade civil hoje estão defendendo que é necessário trazer a precaução e a prevenção para o sistema de responsabilidade. Isso é dado. Só falta, na verdade, uma regulação legislativa, uma regulação normativa. perfeito, professor. Eu, assim, gosto muito de uma metáfora que eu acho que ela vai dialogar bastante com o que você disse, que é a questão do avião. O avião é cheio, quando você vai fazer uma viagem de avião, existe uma porção de protocolos de segurança, né? Que existem exatamente pelo risco. Olha, você vai pegar um objeto extremamente pesado, em altíssima velocidade, voando com uma porção de pessoas, e isso faz com que o transporte aéreo seja extremamente seguro. É muito mais comum você ver tragédias nesse sentido aí. Óbvio que também tem a quantidade, mas no transporte de veículos automotores normais do que no transporte aéreo. Talvez por essa preocupação com protocolos de prevenção, de precaução, e dialoga muito com o que você está falando, a responsabilidade pelo risco, né? A partir do momento que você tem aquele agente da atividade ciente de que todos os riscos são dele, ele passa a agir no sentido de evitar que aconteça qualquer tipo de tragédia nesse sentido, né? Até destacando aqui o julgamento daquele caso do avião que caiu, Sim. né, da Air France, que estava em destaque aí na mídia na semana passada. E aí, prosseguindo aqui, professor, já que a gente está pensando em trazer soluções, se é que isso é possível, né, para um problema tão enorme quanto o próprio nome do dano, você fala na obra sobre a responsabilidade civil proporcional, talvez como uma solução possível também, né, como mais
um argumento aqui que a gente pode trazer nessa temática. O que seria essa ideia de responsabilidade civil proporcional? Acho que a gente chegou até a debater algo nesse sentido no evento que estivemos juntos, da questão do cigarro, aquela Sim, é problemática, verdade. né, do câncer e tudo. O que seria, eu queria que você explicasse de forma assim, resumida, mas um pouco melhor para nós, sobre essa responsabilidade civil proporcional, e se você conhece já algum julgado, alguma jurisprudência que tenha aplicado essa ideia para resolver casos práticos. Sim. Então, a responsabilidade proporcional, ela não é regra. Especificamente no nosso direito, a regra é da responsabilidade solidária. Assim que haja vários causadores para o mesmo evento, diz lá o artigo 942 do Código Civil que a responsabilidade é solidária, não é proporcional. No entanto, pensando especificamente no caso da Boate Kiss, que me ocorreu essa questão da responsabilidade proporcional, porque em alguns casos, não em todos, mas em alguns casos, pode ocorrer que aquele que tem mais condições financeiras, né, pela regra da responsabilidade solidária, ele seja obrigado a pagar a indenização, reparar o dano, e dificilmente vai ter uma possibilidade de reaver o valor pago em relação aos demais consortes, né? Ou seja, nós criamos uma situação injusta. Aquele que causou dano de uma maneira autônoma, como é o caso da Boate Kiss, muitas vezes fica isento de responsabilidade, não paga nada, não tem. Então, por isso que, em certos casos, eu penso que seria mais justo, é uma regra de justiça, né? Seria mais justo que o juiz estabelecesse proporcionalmente a contribuição causal de cada um dos agentes, né, o dever de indenizar. Isso já existe até no nosso sistema jurídico, né? Já existe na reforma trabalhista é prevista essa regra da proporcionalidade quando vários fatores são causas do dano, né? Então, artigo 223-E, né? São responsáveis todos os que causam o dano proporcionalmente à ação ou omissão que levaram àquela ocorrência. Então, já não é uma coisa estranha, que um objeto, um OVNI, né? É uma coisa que já existe até no nosso ordenamento jurídico. A proporcionalidade, ela existe dentro da solidariedade também, né? Porque aquele que paga como devedor solidário, ele tem o direito de reaver dos demais proporcionalmente ao valor dos seus débitos, né? Então, não é uma coisa que seja tão absurda. Quer dizer, o juiz poderia, isso não está em lei, eu estou dizendo hipoteticamente, o juiz poderia dizer, olha, quem causou dano? Fulano, Ciclano e Beltrano. Só que cada um causou dano de maneira autônoma e com contribuições diferentes, né? Teve um que foi mais responsável e o outro contribuiu minimamente. Eu posso estabelecer que aquele vai pagar 10% do valor devido e o outro vai pagar 90%. Desde que, antes de tudo isso, esteja assegurado o direito da vítima a receber o valor. Então, suponhamos que ele estabeleça solidariamente que os dois têm que pagar os 100%, mas na ação de regresso, o que pagou só pode cobrar proporcionalmente. Então, essa é como não existe ainda uma norma a respeito disso, isso são elucubrações cerebrinas, né? A gente fica pensando nas possibilidades. Não julgado do TRT, não, é da Justiça Comum do Rio Grande do Sul, que foi relatado pelo desembargador Eugênio Facchini Júnior, Eugênio Facchini Neto, né? Que trata da responsabilidade de uma companhia de cigarros, a Souza Cruz, pelos malefícios do tabagismo. E nesse julgado ele estabeleceu uma proporção, e aí entra um outro fator, que é uma outra regra altamente controvertida, que é a questão como é que é? Market share, né? A responsabilidade proporcional à cota de mercado. Então, no caso específico, a pessoa reclamava que contraiu uma doença em função do tabagismo. Só que não se pode atribuir à Souza Cruz a responsabilidade plena e total porque ele fumava várias marcas de cigarro. Tá? Então, foi estabelecido que, naquele caso, proporcionalmente, aí houve um estudo para ver qual era a cota de mercado dessa empresa
dentro do Estado do Rio Grande do Sul, né? E que foi estabelecida a responsabilidade desse modo. Eu procurei no STJ se houve modificação desse julgado, não encontrei, né? Então, eu fiquei, por enquanto, com o julgado do Estado do Rio Grande do Sul, que parece que transitou em julgado, então. Há um caso na Procuradoria do Estado e houve condenação, assim, do o Estado de São Paulo. Acho que era um caso de Detran, né? Que houve uma pessoa não conseguia transferir o veículo e o Estado de São Paulo criou uma dificuldade, o Estado do Paraná criou outra. E o juiz estabeleceu uma reparação por dano moral proporcional. Falar, o que o Estado de São Paulo fez foi uma coisa de só menos, que poderia ter sido resolvida com um telefonema, né? O que o Estado do Paraná fez foi uma coisa mais contundente. Então, ele condenou os dois estados a pagarem a indenização. Um pagaria 10% e o outro pagaria 90%. Tá? Quer dizer, isso são criações jurisprudenciais, porque isso não está na lei, né? O correto seria 50-50, né? Então, cada um pagaria metade. Porém, foi estabelecido desse modo. A responsabilidade proporcional, eu acho que ela pode ser, não é a regra, mas ela pode ser um fator que se alia no enfrentamento do dano enorme, né? Quais as companhias que causaram determinado dano? Suponhamos uma atividade minerária, que é o caso lá de Minas Gerais, que é desempenhada por um pool ou por empresas terceirizadas, né? Há também na Justiça do Trabalho, isso é muito comum, a condenação das empresas terceirizadas de acordo com proporcional ao tempo em que o trabalhador prestou serviço naquela terceirizada. Então, o trabalho é terceirizado para várias empresas, e o trabalhador sofreu algum prejuízo, algum dano que pode ser moral ou material, né? Então, como que é feita essa divisão? Como que é feito o pagamento? É feito proporcionalmente ao tempo em que cada empresa tomou o serviço daquele empregado. Tá? Então, a regra da proporcionalidade não é absurda, não é nenhum fenômeno extraordinário. Pode ser aplicada também no direito médico, como nós vemos assim, muitas vezes tem o cirurgião, tem o corpo de enfermagem, tem o hospital e a clínica que cede o espaço. Quem é responsável pelo causador, pelo dano causado, né? Então, pode ser estabelecida uma responsabilidade proporcional, a depender da contribuição efetiva de cada um para a produção do dano. Eu repito que, na regra, no direito brasileiro, nós temos o artigo 942, parágrafo único, que fala da solidariedade. Então, isso, por enquanto, é apenas, como é que se diz, de lege ferenda, né? Alguma coisa que possa ser trazido. Mas a jurisprudência já vem trazendo, né? A gente percebe que, em alguns casos, assim, bem esporádicos, bem pontuais, já tem aplicação. Como Muito está o nosso legal, tempo, querido professor. amigo? Tá acabando. Foi muito bom você falar desse tema, e aí eu me lembrei, até para fazer a recomendação aqui para quem nos escuta e tem interesse, no webinar de número 20, ele está no YouTube, com o tema Interações entre Responsabilidade Civil e o Direito do Consumidor. O professor Facchini Neto, ele explica esse julgado, e bem interessante, ele explica de forma bem detalhada esse julgado envolvendo o cigarro, e também trazendo, né, a exposição dessa responsabilidade civil baseada aí na questão proporcional. Então, fica a recomendação disponível ali no YouTube para quem tiver interesse, né? O professor Facchini Neto talvez seja uma forte referência para quem gosta e se interessou por esse assunto. E, professor Romualdo, nosso tempo passou voando, né? Como eu esperava, pelo bate-papo aqui muito bacana. Só que eu não poderia te deixar não poderia deixar de te colocar numa saia justa aqui, como dizem, né? Que é o seguinte: você foi procurador do Estado de São Paulo por bastante tempo, e até a gente brincava, né? Defendia o Estado, óbvio, a sua função ali, a sua função laborial. Mas a pergunta que se faz é, quando você pensa nesse dano enorme, há uma responsabilidade civil que envolve particulares, ou o Estado ele tem alguma função a desempenhar no enfrentamento desse problema? E já, de certa forma, adiantando sua resposta, né? Como você bem disse, políticas públicas, questão da prevenção, questão da precaução, e até pensando na própria Boate Kiss, quando se questionou
fato de ter um alvará e tudo mais, até talvez a possibilidade de responsabilizar o prefeito, enfim, tudo isso. Sim. Aqui, esquecendo da função de procurador, né, nós estamos com um ex-procurador aqui. E na função de pesquisador, seria possível você colocar o Estado também, talvez, numa atuação mais incisiva para evitar esses danos enormes? Nós temos que nos prender ao problema da causalidade, né? Então, no caso da Boate Kiss, a gente percebe ali uma... E também no caso do Capitólio, a gente percebe ali uma certa causalidade que pode ser apurada. No Capitólio nem se cogitou ainda, não sei como é que está o processo, mas o Estado como causador, né? Entre os causadores do dano. Agora, eu queria partir, como eu sou ex-procurador do Estado, né? Saí outro dia, ainda estou com a camisa quente aqui. A gente não pode chamar para o Estado a condição de segurador universal, né? Dizer, todo dano que aconteceu o Estado vai pagar, porque aí o Estado desapareceria, né? Não teria razão de ser. Então nós temos duas situações. Primeiro, a situação em que o Estado figura entre os causadores do dano, e nesse caso ele tem responsabilidade civil direta, né? Ele tem que responder pelos danos causados. E aí nós voltamos para aquela história da proporcionalidade, né? Porque muitas vezes as causas são combinadas, né? Tem o Estado de um lado e tem o particular do outro. Mas como o Estado tem mais dinheiro, ou tem o dinheiro, então muitas vezes a coisa é canalizada. Então por isso que a regra da proporcionalidade poderia ser útil nesse tipo de situação. Agora, o que me preocupa mais em relação ao poder público, em todos os níveis, é a questão da atuação, né, no sistema de legislação, regulação e fiscalização, né, porque nós temos a gente percebe, assim, de um modo muito geral, né, nem todos os estados são iguais, mas eles se assemelham nesse fator. Há uma questão de uma omissão, não é nem omissão, seria uma postura majestática, né? O Estado concede, o Estado autoriza, o Estado delega, né? E cobra os impostos, mas o Estado não assume uma postura proativa, né? No enfrentamento dos danos, como é um dever constitucional, está lá no artigo 21, inciso 18º. Né? Então, é preciso chamar o Estado não para indenizar os danos, mas é preciso chamá-lo a essa responsabilidade. A responsabilidade de assumir uma postura proativa no enfrentamento desse problema, para evitar que o dano aconteça. Né? Então, essa é a minha abordagem, inclusive no livro isso está expresso, né, que é nesse sentido que nós devemos invocar a responsabilidade do Estado. Naqueles casos em que ele é causador do dano, né, ele atuou na causa, tem que responder indenizando. Mas também há os casos de um tipo de responsabilidade que está mais no nível até político mesmo, do que no nível da responsabilidade civil. Perfeito, professor. A gente parece que repara isso, né? O Estado, ele passa por todo o período em que, em tese, ele teria que dar concessão, a permissão, e cobra tributação. Vamos dizer que ele participa de toda a relação e no momento em que tem um desastre, ele lava as mãos, falando que, olha, Exatamente. né? Exatamente. Esses casos de Brumadinho e Mariana em específico, meu pai trabalha com barragens, eu lembro que a época, assim, para ele foi muito ruim, porque todo dia os clientes ele ligavam, pelo amor de Deus, está chovendo muito, eu estou com medo, calma. A forma de barragens, né, que era utilizada ali é uma forma muito arriscada, muito perigosa. Né? Meu pai mesmo deixou Então, claro, quando você conversa com qualquer engenheiro, ele já te avisa que aquilo ali, a chance não é nem, como a gente fala de vazamentos, não é se vai acontecer, é quando vai acontecer. então. E daí a gente vê o Estado olhando para aquilo, né, passivamente. Vai lá. Alguns casos a gente vê que o Estado se baseia nos relatórios fornecidos pelo próprio agente. Né? O sujeito tem uma empresa, ele manda o relatório lá para o departamento de meio ambiente, o departamento que, tá ok, o relatório está ok. Então, é autodeclaração que chama, né? Então, não pode. O Estado tem que ir lá e fiscalizar. E se tiver perigo, se vê que tem risco efetivo, tem que interditar, tem que recomendar correções, né? Tem que ter uma fiscalização efetiva. Então, é isso que a gente está Bacana, professor. cobrando. Bom, fico muito feliz vendo aqui nosso tempo estourado já pela sua participação. Vou te pedir, professor, a gentileza, de falar um número de 1 a 11 para que possamos fazer o sorteio da obra aqui
quem será o feliz ganhador? Eu gosto muito de números primos, então eu vou pedir o número 7. Só um minutinho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Maria Eduarda, que ganhou aqui a obra. Maria Eduarda, se você estiver nos ouvindo aí, por favor, dê um oi. Aí você entra em contato com ela, professor? Você faz isso? Você quer que eu Daí eu faça? preciso eu preciso do endereço, né, para remeter a obra pelo correio e tal. É Tá. uma grande alegria. Espero que ela faça bastante proveito. Oi, Eu estou vendo aqui a professora Fernanda Scheffer dizendo parabéns. Eu gosto muito de ver os amigos que estão nos prestigiando, né, Arthur? muito, muito feliz. Eu, de forma assim, até recorrente, eu escuto nas colegas, eu vejo sempre você no IBEC, e aqui a gente fica no online e não consegue, né, ver os colegas e tudo. É, É é. bem legal esse contato depois e os feedbacks que nós recebemos. Então, agradecer gentilmente aí a todos os colegas e amigos que estão nos ouvindo. Professor Romualdo, mais uma vez, muito obrigado pela sua disposição, pelo bate-papo. Aprendi demais, várias anotações, né? Algo que eu aprendi com o professor Nelson Rosenwald, né? Eu nunca entro num bate-papo do IBEC sem ter uma caneta e um papel aqui para anotar. Várias anotações aqui importantes. E mais uma vez, para quem nos acompanha, seguir aqui o IBEC no Instagram, de forma frequente, tem eventos aqui e bate-papos nesse sentido. O nosso próximo bate-papo é já agora, dia 9 de novembro. Eu vou falar com a Chiara sobre dados pessoais sensíveis, responsabilidade civil. Olha, Estou extremamente ansioso por esse bate-papo, professor Mauro, que é um tema que muito me interessa também, os dados sensíveis, né? Eu até acabei de sim. escrever um artigo, perdão, sobre os dados neurais que vão dialogar com esses dados sensíveis, então é algo que me chama atenção, me interessa. Fora, como eu disse, YouTube, mencionei aqui hoje um webinar que está disponível lá no YouTube para quem quiser acessar, dentre vários outros, com professores de renome, pessoas que a gente admira muito pela produção de conteúdo sobre responsabilidade civil. Fica o convite para todos que nos acompanham para também seguir esses nossos canais no YouTube, o próprio site com a revista do IBEC, o Instagram aqui do IBEC também, frequentemente fazendo eventos sobre responsabilidade civil. E mais uma vez, professor Romualdo, uma enorme honra estar ao seu lado, aprendendo contigo aqui. Espero que possamos nos encontrar brevemente presencialmente, né, que é um Sim. contato sempre mais interessante. Dizer que eu tomei, junto com alguns amigos meus, aquela cachaça que a gente ganhou, e eu lembrei Tomou imediatamente já? de você, imediatamente, né? E dizer que é uma grande alegria estar aqui contigo, agradecer de coração, não só pessoalmente, que é uma enorme honra, mas em nome do IBEC, por estar aqui como membro, contribuindo conosco e dedicando aí o seu tempo precioso para um bate-papo sobre um tema que para nós é tão importante, né? Acho que o dano é enorme. Com certeza, ele é um assunto que precisa ser estudado, dedicado, e como você bem disse, né? A responsabilidade nossa, quanto juristas, de trazer soluções para esses problemas que o nosso modo de vida ele tem gerado. Então, professor, se quiser fazer qualquer consideração, fique à vontade. E mais uma Eu só vez, muito posso obrigado. Eu só posso dizer muito obrigado, Arthur, por tudo e pela pessoa que você é também, né? Já nos conhecemos pessoalmente, uma pessoa leve, de fácil conversa, muito agradável. Quero reiterar os agradecimentos ao IBEC por abrir esse espaço. Reforçar também o convite que você acabou de fazer para que todos visitem os canais do IBEC, porque até eu me surpreendo com a qualidade das coisas que são produzidas pelo IBEC, né? Muito conhecimento, a gente não dá conta de tanta coisa Eu tenho que essa vem, né? E sensação, no sabe? webinar, nas lives, na revista e tudo, né? Então, é uma coisa imperdível. Acho que quem está assistindo ou quem tiver acesso à live depois e quiser seguir esse conselho, pode ir que é um bom Eu tenho conselho, né? Não exatamente é essa isso? sensação, professor. Às vezes eu abro os canais, assim, eu vejo as publicações do IBEC e falo, gente do céu, eu preciso estudar demais ainda. É tanta coisa que está relacionada à responsabilidade civil, né? Tantas possibilidades de discussão, temas interessantes do nosso dia a Sim. dia, contextualizados. Então, professor, Então, muito obrigado mais uma muito vez. obrigado. Uma enorme Tenham honra todos um estar bom aqui. dia, bom almoço para todos.
Até breve, meu amigo. Até Um breve, até abraço. logo.